Nós vamos fazer uma apresentação sobre planejamento estratégico, mas enfocando de uma maneira um pouco diferente dessa formal que a gente rotineiramente vê quando se trata, né, de planejamento estratégico, institucional. Eu acho que é uma coisa muito formal, às vezes até assustadora, né? As pessoas pensam que trabalhar estratégia é um negócio muito complicado. E nós vamos contar uma historinha que vocês vão ver que não tem nada de complicado e vamos também abordar o modelo de planejamento estratégico de uma forma bem mais simplificada. Fiquem com a gente que vocês vão ver como é que a história acontece. Uma das possíveis variações de uma velha história sobre a origem do assado é a seguinte. Certa vez aconteceu um incêndio num bosque, onde haviam alguns porcos, que foram assados pelo fogo, né? Os homens acostumados a comer carne crua, experimentaram e acharam deliciosa a carne assada. A partir daí, toda vez que queriam comer porco assado, incendiavam o bosque. Até que descobriram um novo método. Mas, na realidade, o que eu quero contar é o que aconteceu quando eles tentaram mudar o sistema para implantar um novo. Fazia tempo que as coisas não iam lá muito bem. Às vezes os animais ficavam queimados demais, ou parcialmente crus. O processo preocupava muito a todos, porque se o sistema falhava, as perdas ocasionadas eram muito grandes. Milhões eram os que se alimentavam de carne assada e também milhões os que se ocupavam com a tarefa de assá-los. Portanto, o sistema simplesmente não podia falhar. Mas, curiosamente, quanto mais crescia a escala do processo, tanto mais parecia falhar e tanto maiores eram as perdas causadas. Em razão das inúmeras deficiências, aumentavam as queixas e já era um clamor geral a necessidade de reformar profundamente o sistema. E aí o que aconteceu? Começaram a se realizar congressos, seminários, conferências e as pessoas passaram a buscar uma solução através desses congressos, desses seminários e tal. Mas parece que não acertava o melhoramento do mecanismo. Assim, no ano seguinte, repetiam-se os congressos, novos seminários, novas conferências. As causas do fracasso do sistema, segundo os especialistas, eram atribuídas à indisciplina dos porcos, que não permaneciam onde deveriam, onde a inconstância da natureza do fogo, tão difícil de controlar, as árvores excessivamente verdes, a umidade da terra, ou ao próprio serviço de informações meteorológicas, que não acertava o lugar, o momento e a quantidade das chuvas. As causas eram, como se vê, difíceis de determinar. Na verdade, o sistema para assar porcos era muito complexo. Fora montada uma grande estrutura, maquinário diversificado, indivíduos dedicados exclusivamente a acender o fogo, incendiadores que eram especializados, incendiadores da Zona Norte, da Zona Oeste, incendiadores noturno, diurno, enfim, especialização, pós-graduação, era uma coisa muito séria. E também havia, né, especialistas em ventos, chamados anemotécnicos. Havia um diretor-geral de assamento e alimentação assada, um diretor de técnicas ígneas, com seu conselho geral de assessores, um administrador-geral de reflorestamento, uma comissão nacional de treinamento profissional em porcologia, um Instituto Superior de Cultura e Técnicas Alimentícias, um birô orientador de reformas, enfim, uma pesada estrutura. Havia sido projetada e encontrava-se em plena atividade a formação de bosques e selvas, de acordo com as mais modernas técnicas, né, de implantação, procurando ver quais eram os solos que tinham mais umidade, os ventos que soprariam mais de 3 horas seguidas, e já tinham milhões de pessoas trabalhando na preparação desses bosques, que logo em seguida seriam incendiados. E traziam especialistas de fora, e procuravam dar treinamento para o pessoal, escolhiam as melhores árvores, o fogo mais potente, enfim, criou-se uma estrutura tão grande que esses mecanismos depois começaram a exigir um preparo cada vez maior de administradores, professores, técnicos, gerentes, para que todo esse trabalho, né, pudesse ter um embasamento técnico. Até que um belo dia, um dos incendiadores especializados lá, chamado João Bom Senso, resolveu dizer que o problema era muito fácil de ser resolvido. Bastava, primeiramente, matar o porco. E depois, assar o animal, né, colocando uma fogueira por baixo dele. E, obviamente, isso daí simplificaria bastante o processo. Bom, na hora que ele falou essas coisas, né, e isso daí chegou, obviamente, ao ouvido do diretor-geral de assamento, ele mandou chamar o João Bom Senso ao gabinete. E depois de ouvir o João, ele falou, olha, tudo isso que você está dizendo está muito bem,
mas não funciona na prática. O que o senhor faria, por exemplo, com os anemotécnicos? Aquele pessoal que nós especializamos em fogo. Onde seria empregado todo o conhecimento dos acendedores de diversas especialidades? O João Bonsenso falou, não sei. O diretor voltou. E os especialistas em sementes, em árvores importadas, os desenhistas de instalações para os porcos, com as suas máquinas purificadoras de ar? O João tornou a responder, não sei. E os anemotécnicos que levaram anos se especializando no exterior, cuja formação tanto custou dinheiro para o país, vão mandar limpar os porquinhos? E os conferencistas estudiosos que ano após ano têm trabalhado no programa de reformas e melhoramentos? O que eu faço com eles se a sua solução resolver tudo? Hein? Aí o João, coitado, falou, não sei. Aí o diretor disse para ele, olha, o senhor percebe agora que a sua ideia não vem ao encontro daquilo de que necessitamos? O senhor não vê que se tudo fosse tão simples, nossos especialistas já teriam encontrado uma solução? Então, aí o João, encabulado, né, virou e falou, puxa, eu pensava que a solução era bem mais simples do que esse sistema que foi montado aí. Aí o diretor virou para ele e falou, olha, na realidade, o senhor até deu sorte de eu ser um diretor condescendente, de eu estar ouvindo pacientemente o que o senhor está colocando, mas é bom o senhor não comentar isso aí fora não, porque pode ser que alguém ouça e o senhor pode perder o seu emprego. O João Bonsenso ficou preocupado, falou, poxa, eu pensei que tinha trazido uma solução mais simples. Aí ele falou, olha, se essa solução fosse simples, nós não teríamos toda essa infraestrutura montada para poder assar os porquinhos. E o senhor, por gentileza, né, parece-me que falta é sensatez. Aí o João Bonsenso ficou encabulado, saiu porta fora e nunca mais deu nenhuma opinião. Na realidade, quando o João Bonsenso foi embora, nós percebemos que, às vezes, soluções simples contrariam infraestruturas pesadas e onde nós costumamos dizer, faltou bom senso. Bom, vamos fazer uma reflexão então sobre essa história. Havia planejamento para se assar os porcos? O pessoal foi treinado para isso? Os objetivos a alcançar foram discutidos? Eram consistentes? Os métodos utilizados foram adequados? A gerência foi participativa? Essas perguntas nos remetem a soluções que poderiam ser melhor trabalhadas se nós tivéssemos um modelo de gestão estratégica bem definido. Por exemplo, nós precisamos saber, num primeiro instante, o que nós queremos fazer e por que nós queremos fazer aquilo. Bom, então a primeira pergunta é essa. O que nós queremos fazer, ou o que nós queremos ser, o que nós queremos alcançar e por que nós queremos fazer isso? Bom, respondidas essas duas perguntas, tem mais uma terceira. Quando nós queremos fazer? É a dimensão de tempo. Então nós já respondemos o que queremos, por que queremos e quando queremos. Agora precisamos ter umas duas questões definidas. Por exemplo, precisamos saber quem vai fazer e onde vai ser feito. Quem vai fazer e onde vai ser feito tem a ver com a arquitetura organizacional. As caixinhas do organograma. Que na realidade a arquitetura organizacional é muito mais do que caixinhas do organograma. Significa as necessidades e aspirações humanas que estão desenhadas dentro de cada caixinha daquela. Muito bem, então, o que queremos, por que queremos, quando? Agora mais duas perguntinhas. Quem vai fazer e onde vai ser feito? Mas está faltando mais uma outra. Como isso vai ser feito? E o como é o método. E método significa organização normativa. Então nós vimos...